Meu nome é Liane, e naquela madrugada, enquanto eu estava ajoelhada no chão frio da UTI, com o rosto colado ao azulejo e as mãos tremendo, ouvi o som do monitor cardíaco do meu filho parar. Joshua tinha apenas 9 anos. Um AVC hemorrágico arrancou dele todos os sorrisos, os movimentos, as palavras. E enquanto o médico dizia que nada mais podia ser feito, que eu deveria aceitar o fim, eu gritei por um Deus que eles zombavam. O que aconteceu depois fez o próprio médico cair de joelhos chorando. Mas antes de te contar isso, você precisa entender tudo o que fizeram comigo e com meu filho. O som que me acorda todas as noites até hoje não é o da sirene da ambulância, nem o choro abafado no corredor do hospital. É o som seco do corpo do meu filho caindo no chão da sala. Um baque oco, seguido do estilhaçar de um copo de vidro. Joshua tinha acabado de me pedir iogurte. Estava sorrindo, falando sobre um desenho novo que viu na escola, quando de repente, ele parou no meio da frase. Os olhos perderam o foco. A colher escorregou da mão dele. E então, ele caiu. Sem aviso, sem som, sem chance. Corri até ele sem sentir os próprios pés. O corpo dele tremia de forma descontrolada, como se estivesse sendo sacudido por algo invisível. Os olhos reviraram, a boca se encheu de espuma, e a pele ficou tão pálida que parecia de cera. Gritei por ajuda, mas não havia ninguém em casa além de nós dois. Tudo o que consegui fazer foi enrolá-lo em um lençol e sair correndo como se estivesse fugindo da própria morte. Não lembro de trancar a porta, não lembro se vesti os sapatos, só lembro do motorista do táxi gritando, "Meu Deus!", ao ver meu estado e do cheiro forte de sangue vindo da boca de Joshua enquanto eu o segurava no colo. No hospital, eles o arrancaram dos meus braços como se eu estivesse atrapalhando. Tentavam ser rápidos, mas tudo parecia em câmera lenta. Me empurraram para uma sala de espera com cheiro de éter e paredes úmidas. Tinha uma mulher chorando no canto, uma criança com o braço enfaixado, um idoso dormindo com um balde nos pés. Mas eu não via ninguém. Meu mundo era só Joshua, meu Joshua. E o relógio da parede marcava cada segundo como uma tortura. Tic, tic, tic. Cada tique parecia uma batida a menos no coração do meu filho. Esperei por horas, nenhum médico aparecia, nenhuma explicação, nenhuma notícia. Era como se o tempo estivesse me testando, me esfolando viva por dentro. Quando a porta se abriu, eu já não conseguia sentir as mãos. Um homem alto, de jaleco impecável, entrou na sala. Seu nome era Dr. Harold Lins. Ele não tinha olhos de médico, tinha olhos de máquina, nenhuma empatia, nenhuma pressa. Apenas números e dados impressos em papéis. Ele não me perguntou nada, nem meu nome, nem o de Joshua. Apenas leu friamente um relatório e disse: "Seu filho teve um AVC hemorrágico, grave. O sangramento atingiu áreas profundas do cérebro. A chance de sobrevivência é mínima." Engasguei. Tentei formular uma pergunta, mas ele me cortou com a mesma frieza de quem lê um manual de instruções. Mesmo que ele sobreviva, não será mais o mesmo. Estamos falando de danos permanentes. Se quiser, reze. Isso costuma acalmar os familiares. Mas aqui, nós lidamos com fatos, não com ilusões. Aquilo não foi apenas cruel, foi desumano. As palavras dele não machucaram apenas como médico, machucaram como ser humano. Eu quis gritar, quis bater nele, quis perguntar o que aconteceu com a parte humana que todo médico deveria ter. Mas eu não consegui. Só fiquei ali, em silêncio, ouvindo aquele relógio maldito. Tic, tic, tic. Naquela noite, voltei para casa sozinha. E fiquei sentada no chão da sala, olhando para a mancha no piso onde Joshua caiu. Ela parecia mais escura do que antes, como se ainda estivesse viva. Peguei um travesseiro, deitei ali mesmo e fechei os olhos. Tudo doía, mas a dor maior ainda estava por vir. Eu só não sabia que, a partir daquele instante, minha fé seria tratada como doença, e minha esperança como loucura. E foi assim que começou a guerra que eu jamais imaginei travar. Não contra o AVC, mas contra os próprios que deveriam salvar meu filho. Eu cheguei no hospital antes mesmo do sol nascer. O rosto inchado, os olhos vermelhos, o corpo anestesiado de tanto não dormir. Entrei sem ser notada, como quem já havia se tornado parte do cenário.
Ninguém olhava nos meus olhos, ninguém perguntava como eu estava. Era como se a dor fosse invisível para quem veste jaleco branco. Joshua estava na UTI, isolado por vidros e máquinas que faziam barulhos estranhos, mecânicos, indiferentes. Era difícil reconhecer meu filho debaixo de tantos fios. O rosto dele parecia menor, mais magro, e mesmo desacordado, dava para perceber o quanto ele estava lutando. Fiquei ali, parada na porta, até uma enfermeira me enxotar com um olhar impaciente, como quem diz: "Isso aqui não é lugar para fé." Naquela manhã, decidi que não sairia mais do hospital. Pedi uma cadeira. Não me deram. Peguei uma por conta própria e posicionei ao lado da cama dele. Ajeitei um cobertor velho e sentei. Aquilo virou meu altar. Foi ali que eu comecei a orar. Primeiro em silêncio, depois em voz baixa. Eu não fazia escândalo. Não incomodava ninguém. Mas isso parecia irritar as pessoas mais do que se eu estivesse gritando. Na segunda noite, uma enfermeira passou e bufou alto quando me viu ajoelhada. Na terceira, 2 técnicos cochicharam na porta. Na quarta, eu ouvi uma risada. Quando levantei a cabeça, uma delas estava com o celular na mão, rindo e dizendo: "A fanática voltou." Não respondi. Só fechei os olhos com mais força. A fé, ali, era tratada como doença contagiosa. No 5º dia, Dr. Harold apareceu de novo. Entrou com sua prancheta e o jaleco impecável, como se fosse desfilar por cima da dor dos outros. Ele não olhou para Joshua, olhou para mim e disse, com a mesma calma de sempre: "Ainda em negação?" Respirei fundo e não respondi. Ele caminhou até os pés da cama, olhou os monitores e soltou mais uma de suas sentenças. "Ele vai morrer. E se não morrer, será um fardo vegetal. Isso não é sobre fé, senhora. É ciência." Dessa vez, a dor não virou choro. Virou raiva. Eu me levantei devagar, olhei nos olhos dele e disse com a voz mais firme que consegui: "A ciência pode ter parado aqui, mas a fé ainda está viva." Ele não respondeu. Apenas sorriu de lado e saiu, como se tivesse vencido alguma disputa silenciosa. O tempo passou devagar. Meus joelhos já estavam marcados de tanto ajoelhar. As costas doíam, mas eu me recusava a ir embora. Comecei a jejuar, a recitar versículos, a clamar sozinha naquele quarto estéril e cheio de desprezo. Joshua continuava imóvel, mas eu sentia algo dentro dele, algo que ninguém mais parecia ver. Numa das madrugadas, enquanto todos dormiam e só as máquinas faziam barulho, sussurrei baixinho no ouvido dele: "Se você ainda me ouve, volta, só mais um pouco. Eu prometo que te trago de volta." Minha voz falhava, mas meu coração insistia. E foi nessa insistência que eu fiquei. Enquanto todos à minha volta esperavam pela morte, eu esperava por um milagre. E ainda que zombassem, ainda que me olhassem como louca, eu acreditava que ele viria. O que eu não sabia era o quanto eles estavam prestes a engolir cada palavra, de deboche. As pessoas acham que o pior de um hospital é o cheiro. O álcool forte, os desinfetantes, o ar condicionado que congela até os ossos. Mas não. O pior são os olhos. Aqueles olhares atravessados que não dizem nada, mas dizem tudo. Olhares que medem, julgam, subestimam. Olhares que se acham no direito de decidir até onde vai a sua dor. E foi cercada por esses olhos que eu vivi meus dias dentro daquele hospital. Joshua permanecia em coma, cada dia mais magro, mais pálido, e eu cada vez mais fraca, mas nunca menos firme. Eu me mantinha ao lado dele como se meu corpo servisse de escudo. Às vezes colocava uma mão sobre o peito dele só para ter certeza de que o coração ainda batia. Outras vezes ficava contando as respirações, uma por uma, só para não enlouquecer. Certa manhã pedi um cobertor limpo à recepção. A enfermeira nem tirou os olhos do computador. Disse que os cobertores estavam contados e que os pacientes em coma não sentem frio. Respondi que era para mim. Ela suspirou alto e virou o rosto como quem diz: "Ela de novo." Peguei um lençol velho esquecido num canto e usei como capa. Dormia sentada, com a cabeça encostada na parede, tentando manter a dignidade em meio ao desprezo. Os cochichos começaram a ficar mais frequentes. Passavam por mim rindo, como se eu fosse um personagem de tragédia repetida.
Uma tarde, enquanto orava baixinho, ouvi uma delas dizer: "Se o anjo dela não chegou até agora, deve ter pegado o trânsito." A outra respondeu rindo: "Ou tá de férias." Elas riram como duas adolescentes entediadas, e eu permaneci com os olhos fechados, fingindo que não escutei. Mas escutei cada palavra. Mesmo entre a equipe médica, eu era tratada como estorvo. Pediam silêncio, embora eu mal emitisse som. Me evitavam nos corredores. Harold passou a aparecer cada vez menos. Quando vinha, fazia questão de me ignorar. Mas um dia, ao sair da UTI, ele parou por um segundo e me olhou de lado. Não com raiva nem desprezo, mas com algo que eu só consegui identificar horas depois: cansaço. Nos olhos dele havia um fundo escuro, como quem carrega um peso que não mostra. Descobri por acaso, numa conversa sussurrada entre duas enfermeiras, que Harold havia perdido um filho pequeno há alguns anos. Morreu dormindo, sem explicação médica. Um caso raro. Disseram que desde então ele ficou mais frio, mais técnico, mais cruel. Aquilo me fez entender um pouco da raiva dele pela minha fé. Ele não estava apenas rejeitando minha esperança. Ele estava se protegendo da própria dor que ainda não tinha coragem de sentir. Mas saber disso não aliviou nada. Pelo contrário, me deu ainda mais certeza de que eu não podia ceder. Porque a frieza dele já tinha matado um. Não deixaria matar o meu. Na 7ª noite, uma enfermeira entrou no quarto rindo. Eu estava ajoelhada, segurando a mão de Joshua. Ela encostou na porta e disse alto, como quem faz piada: "Já pensou se ele acorda gritando aleluia? Ia ser um show." Outra respondeu lá do corredor: "Aí eu peço música no Fantástico." Eu me levantei devagar. Caminhei até a porta. Olhei direto nos olhos dela. Não disse uma só palavra e saí do quarto. Fui ao banheiro, me tranquei e chorei como se meu corpo estivesse tentando expulsar toda a dor. Mas não chorei por mim. Chorei porque pela primeira vez eu pensei: e se eles estiverem certos? E se Deus não me ouvir? E se meu filho não voltar? Me encostei na pia, respirei fundo e lavei o rosto. Me olhei no espelho e repeti em voz baixa: "Você não vai desistir. Nem hoje, nem nunca." E voltei pro quarto. Naquela madrugada, pela primeira vez, Joshua deu um leve movimento nos dedos, quase imperceptível. Mas eu vi, e aquilo foi o suficiente para reacender algo em mim. Eu só não sabia que no dia seguinte tudo desabaria de vez, e que eu seria forçada a escolher entre a razão deles ou a minha fé. Na madrugada do 9º dia, o hospital estava mais silencioso do que nunca. Nem os monitores faziam tanto barulho. As luzes baixas deixavam os corredores com aquele tom amarelado e doente, como se o prédio também estivesse cansado de segurar tanta dor. Eu estava ali, como sempre, sentada ao lado de Joshua, com os olhos fixos no peito dele, contando os segundos entre uma respiração e outra. O quarto estava frio. Não aquele frio do ar-condicionado, mas um frio úmido, gelado, que escorria pelas paredes. Senti um calafrio percorrer minha coluna. Era como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Joshua parecia diferente naquela noite. O rosto dele estava mais pálido que o habitual. A pele tinha um tom cinza e os lábios finos, quase azuis. Segurei a mão dele e sussurrei que eu estava ali, que ele não estava sozinho, que ele podia voltar quando quisesse. Pouco depois das 3 da manhã, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O monitor cardíaco emitiu um apito longo e agudo, como uma sirene cortando o ar. Os números desapareceram da tela. O som das máquinas explodiu em alertas. A porta foi aberta com violência e a equipe entrou gritando: "Parada! Parada! Código azul!" Vi as mãos deles voando, conectando tubos, aplicando injeções, comprimindo o peito de Joshua com força. Alguém me empurrou para fora do quarto, mas eu resisti. Gritei, chamei por ele, bati no vidro com as 2 mãos. Um segurança apareceu e me segurou pelos ombros. Fui jogada no chão do corredor como um pedaço de lixo. E ali, com o rosto contra o piso frio, ouvi o som mais devastador da minha vida. O silêncio. As máquinas pararam. As vozes cessaram. Por um segundo, não havia mais nada. Só o som do meu próprio choro, preso na garganta. Minha mente dizia que era o fim, que ele tinha ido, que todas as orações
jejuns e lágrimas não tinham sido suficientes, mas meu coração recusava. Me arrastei de volta até a porta. Olhei através do vidro, com o rosto colado. Os médicos pareciam congelados. E então, naquele instante, sem aviso, o monitor voltou a piscar. Um bip, depois outro, e outro. Eu me levantei. Minhas pernas tremiam tanto que parecia que iam ceder. Um dos enfermeiros gritou algo e todos correram de novo. Mas dessa vez, com alívio, com pressa diferente, com vida. Joshua estava respirando sozinho. A frequência cardíaca dele estabilizava rápido. E então, diante dos olhos de todos, ele abriu os olhos, lentamente, como se despertasse de um sono profundo demais. E ele falou, fraco, quase num sussurro, mas falou, meu nome. Mãe? Meus joelhos cederam e eu caí no chão ali mesmo. Uma enfermeira gritou de susto. Um dos médicos largou o prontuário. E Harold estava parado perto da parede, o rosto pálido. A prancheta escorregou da mão dele e caiu no chão com um estalo surdo. Ele não conseguia respirar direito. Olhava para Joshua como se estivesse vendo um fantasma. E então, lentamente, como se algo o esmagasse por dentro, ele se ajoelhou. As mãos no rosto, os ombros tremendo. Ele chorava. Chorava como um homem que viu o que nunca acreditou existir. E antes que qualquer um se movesse, ele balbuciou com a voz falha e molhada, de lágrimas. Perdoa-me, Deus, perdoa-me. Eu não sabia que era real. E naquele instante, eu soube que o que havia acontecido ali dentro não era só sobre Joshua, era sobre todos nós. E aquilo era só o começo. As lágrimas que escorreram dos olhos do Dr. Harold não pareciam simples emoção. Eram o colapso de alguém que passou anos construindo muros altos demais para a dor entrar. E naquela madrugada, diante de todos, ele desabou. Não como médico, mas como homem. Chorava com os punhos fechados contra o rosto, como se quisesse impedir que o mundo visse a verdade que o esmagava. O milagre que ele passou a vida inteira negando tinha acontecido bem diante dos olhos dele. Os outros médicos ficaram paralisados. Nenhum deles ousou interromper aquela cena. Era como se o hospital inteiro segurasse a respiração. O homem frio e técnico, que tratava a fé como delírio, agora estava de joelhos no chão, implorando perdão a um Deus que ele dizia não existir. Joshua, ainda fraco, moveu os olhos pela sala e procurou por mim. Quando me viu do outro lado do vidro, sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de vida. O mesmo sorriso que eu achei que nunca mais veria. O enfermeiro abriu a porta para mim. Entrei, cambaleando como se meu corpo tivesse esquecido como andar. Sentei ao lado dele, segurei sua mão, e tudo o que consegui dizer foi: "Você voltou para mim." Ele piscou devagar e disse com a voz rouca: "Eu ouvi você, mesmo dormindo." Aquele quarto, que até ontem parecia um túmulo, agora transbordava, algo que nenhum laudo poderia explicar. Um calor invisível, uma luz que vinha de dentro. E mesmo os que zombavam, mesmo os que cochichavam pelas costas, agora evitavam meu olhar, como se não soubessem mais onde pisar, como se a presença daquele menino vivo entre as máquinas tivesse mudado a gravidade de tudo ao redor. Dr. Harold levantou, sem dizer mais nada. Saiu da sala com o rosto coberto, mas antes de desaparecer no corredor, olhou para mim uma última vez. E naquele olhar não havia arrogância, nem culpa, havia rendição. Nas horas seguintes, médicos de outros setores foram chamados para verificar. Fizeram exames, testes, mediram reflexos, estímulos neurológicos, coordenação. E um por um foram ficando em silêncio diante do que viam. O tecido cerebral que deveria estar comprometido estava intacto. Os batimentos normais, a respiração estável. Joshua respondia a tudo. Sabia seu nome, minha data de aniversário, o nome do nosso cachorro que morreu há 3 anos. Estava completamente consciente. As enfermeiras que antes zombavam, agora baixavam os olhos quando passavam por mim. Nenhuma delas teve coragem de falar comigo naquele dia. Algumas nem voltaram ao turno. E
Eu apenas fiquei ali, sentada, olhando para meu filho, tocando seu rosto, como se ainda precisasse confirmar que aquilo era real, que ele estava vivo, e que tudo o que eu senti não foi uma ilusão. Na manhã seguinte, uma equipe do hospital tentou me afastar do quarto para procedimentos internos, mas desta vez fui firme. Disse que não sairia, e não saí. Eles cederam. Eu já não era mais a mãe desesperada que eles tratavam como louca. Agora, eu era a mulher que estava sentada ao lado do único caso que ninguém conseguia explicar. E foi nesse clima de tensão que chegou a notícia. Dr. Harold tinha deixado o hospital, renunciou ao cargo. E havia uma carta. Uma carta que horas depois o Brasil inteiro leria e ouviria. Porque Harold Lins tinha decidido falar, e não como médico, mas como homem, transformado. Na manhã seguinte, o hospital parecia um outro lugar. Não porque alguém pediu desculpas, nem porque os olhares mudaram, mas porque o silêncio tinha mudado de dono. Antes era o meu silêncio que pesava nos corredores, agora era o deles. Um silêncio envergonhado, contido, de quem já não sabia como justificar o que tinha visto acontecer. A notícia da recuperação de Joshua correu pelos setores como uma faísca. Médicos vinham até a porta do quarto com cara de quem procurava uma explicação, mas nenhum deles a tinha. Um neurologista, que jamais havia falado comigo, pediu permissão para ver os exames dele pessoalmente. Outro trouxe uma equipe de residentes para estudar o caso. Eu permiti. Mas não por eles. Por Joshua. Para que nunca mais alguém se atrevesse a negar o que estava diante dos próprios olhos. No final daquela tarde, quando achei que nada mais poderia me surpreender, fui chamada na sala da direção. Um enfermeiro me entregou um envelope com meu nome escrito à mão. Era uma carta. Reconheci a assinatura de imediato. Harold Lins. Não precisei abrir. Já sabia do que se tratava. A carta seria lida por ele em rede nacional naquela mesma noite. Uma coletiva transmitida ao vivo, sem cortes, sem roteiros. Eu me sentei na poltrona da UTI, com Joshua dormindo ao meu lado, e assisti ao homem que tantas vezes zombou da minha fé, agora tremendo diante das câmeras. Ele começou dizendo que não sabia mais como exercer a medicina sem reconhecer que existe algo além do que os livros explicam, que havia visto o impossível acontecer e que não tinha coragem de continuar fingindo. Pediu perdão publicamente por todas as vezes em que foi insensível. E finalizou dizendo que aquele menino, meu filho, havia feito mais por sua alma do que qualquer aula, paciente ou doutorado. As redes sociais explodiram. Sites de notícia estampavam manchetes com termos como milagre, redenção, médico convertido após recuperação inexplicável. Mas não era isso que me movia. Não era o espetáculo, era a justiça. Na manhã seguinte, caminhei até a ouvidoria com as mãos firmes. Solicitei formalmente acesso às imagens internas da UTI. Revirei gravações, localizei datas, anotei nomes. Compilei os cochichos, os risos, os comentários venenosos gravados no áudio ambiente. Levei tudo ao conselho do hospital, junto com um relatório escrito por mim, detalhado, frio, direto. Não me vesti como vítima. Me vesti como mãe, como mulher. Como alguém que não aceitava mais o silêncio como resposta. 3 dias depois, fui chamada de volta. As enfermeiras Patrícia e Camila haviam sido afastadas. Outras estavam sob investigação por negligência e má conduta. O hospital abriu uma sindicância interna. E eu só queria paz. Não vingança. Mas a paz só vem quando a verdade tem nome, rosto e consequência. Joshua já estava de pé. Caminhava devagar pelos corredores com um enfermeiro ao lado, rindo de uma piada sobre super-heróis. Os médicos o observavam como se ele fosse feito de vidro, mas ele sorria como se nunca tivesse estado tão inteiro. E foi nessa leveza que ele me olhou naquele fim de tarde e disse: "Mãe, posso contar para você o que eu vi enquanto dormia?" Eu parei. O coração parou também. E tudo dentro de mim entendeu que o que ele diria mudaria tudo outra vez. Quando Joshua me disse que queria me contar o que viu enquanto dormia, eu apenas assenti com a cabeça. Parte de mim não sabia se estava pronta para ouvir, mas outra parte sabia que precisava. Sentamos lado a lado na cama do hospital,
como fazíamos quando ele era menor e eu lia histórias antes de dormir. Só que dessa vez, era ele quem ia contar uma história. A dele. Com a voz ainda fraca, mas serena, ele disse que não sabia onde estava, só que não doía mais. Contou que sentia um calor leve, como um cobertor quentinho. Que havia silêncio, mas não era assustador. Era um silêncio bom. Seguro. Ele disse que caminhava por um campo muito grande, onde tudo era branco, e brilhava, mas não machucava os olhos. E então ele viu um homem parado, de costas, vestido de branco, com as mãos cruzadas nas costas. Joshua disse que não teve medo, mesmo sem ver o rosto dele. O homem falou antes mesmo que ele perguntasse qualquer coisa. A voz era profunda, calma. Ainda não é sua hora, ele disse. Sua mãe não desistiu, e eu também não. Joshua sorriu. Eu me tremia por dentro. E antes que ele terminasse, ele acrescentou algo que me fez perder o ar. Ele me chamou pelo nome inteiro, mãe. Nenhuma criança na escola sabe meu nome todo, só você e o papai. Mas ele sabia, e quando ele falou, eu quis voltar. Naquele instante, tudo dentro de mim se acalmou. Não havia mais perguntas, não havia mais dor, só havia gratidão. E uma certeza, eu não estava sozinha, nem por um segundo. Poucos dias depois, Joshua teve alta. Quando saímos pela porta do hospital, senti o vento no rosto como se fosse a primeira vez. Ele apertava minha mão com força. Eu não sabia se o mundo tinha mudado, mas eu com certeza não era mais a mesma mulher que entrou ali carregando um filho nos braços e quase nenhuma esperança. O hospital passou por mudanças. As investigações internas continuaram por meses. As 2 enfermeiras foram demitidas, não por causa do milagre em si, mas pelas condutas que vieram à tona. Comentários, risos, abandono de protocolo. A postura que tiveram comigo foi apenas a superfície de algo mais podre, e aquilo precisou ser arrancado pela raiz. Harold nunca mais voltou à medicina. A carta dele foi reproduzida em jornais, revistas, programas de TV. Mas ele sumiu da vida pública logo depois. Fiquei sabendo por um colega dele que tinha se mudado para o interior, onde dava aulas de biologia em uma escola comunitária. Ninguém mais o via como médico. E ele também não fazia questão. Pela primeira vez, parecia ter encontrado paz. E de algum modo estranho, eu torcia por isso. Quanto a mim, voltei a trabalhar meses depois. Mas voltei diferente, carregando não só a história do que vivi, mas o dever de contar. Recebi convites para entrevistas, mas recusei quase todos. Não queria que minha dor virasse espetáculo. Preferia transformar tudo isso em outra coisa, em semente. Hoje, Joshua sobe no púlpito da igreja todos os domingos, com a Bíblia numa mão e um sorriso no rosto. Conta sua história com a leveza de quem não guarda trauma, mas milagre. As crianças o olham como se fosse um herói. E ele ri, tímido, dizendo que só dormiu um pouco, mas acordou no colo de Deus. E eu, sentada na primeira fileira, ouço, tudo com o coração cheio. Porque sei. Sei que enquanto todos tentavam enterrar a esperança, foi ela que trouxe meu filho de volta. E agora, depois de tudo isso, depois de ter contado tudo, eu te pergunto: você acredita em milagres? Já viveu algo que nem a ciência pôde explicar? Me conta, de onde você está me ouvindo agora? E se fosse com você, o que teria feito naquela madrugada? Me conta. Eu quero muito saber a sua história também. Quem sabe ela não vira o próximo vídeo aqui do canal? E se você acredita que milagres ainda acontecem, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje. A gente se vê na próxima.